O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Escutai, minha filha, olhai, ouvisto. Todos nós juntos. Olhai, ouvisto. Mais uma vez, juntos. Escutai, minha filha. Olhai, ouvisto. Escutai.
esse Salmo 44, 45, que é um salmo messiânico, é um salmo que proclama o Filho de Deus como Rei, como Senhor, como Messias, tem na sua segunda parte justamente esse texto que nós acabamos de cantar, que nós cantamos entre a primeira e a segunda leitura, em que Deus Pai olha para a escolhida, a sua escolhida, porque veja, desde toda a eternidade, o Pai já tinha Maria no seu coração, especialmente quando aconteceu o pecado original. O Pai já prometeu lá no paraíso terrenal, já prometeu um Salvador e uma salvação, e assim que Ele proclamou um Salvador que Ele enviaria e uma salvação, Ele já pensa naquela que será sua mãe, porque Ele mesmo diz: eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E interessante, muitas vezes os nossos irmãos evangélicos põem reparo a esta palavra que nós ouvimos aqui no Evangelho, onde Jesus se volta para Maria e diz: mulher. Você viu? Isso cabe a nós, a mim e a ti, mas Jesus chamou a ela de mulher. E eles então, infelizmente, por um preconceito que acabaram tendo de Nossa Senhora, está vendo? Lá nas bodas de Caná, Jesus está chamando a sua mãe, assim com um nome qualquer, de mulher. Não, pena que eles que conhecem tanto a Bíblia, que se dedicam tanto à palavra de Deus, tenham caído nesse erro. Eu não estou aqui me pondo contra, não, eles são nossos irmãos, mas também a gente tem que se posicionar com os próprios irmãos, quando os irmãos não têm razão. Irmão é para isso. Aliás, irmão é para isso. Quando o irmão não tem razão, é preciso que a gente diga as coisas francamente. Se não tivermos franqueza com os nossos irmãos, com quem vamos ter? Então, temos que falar francamente a eles. Muitas vezes eles nos atacam, graças a Deus, nós não costumamos atacá-los, mas temos que falar francamente. Eles se enganaram, porque quando nós vamos para o que acontece no alto da cruz, veja, o próprio São João, que escreveu esse Evangelho, também quando Jesus está na cruz, ele traz aquele diálogo que acontece, quando Jesus, nos estertores da cruz, olha para baixo, e vê sua mãe e vê João, e se volta para os dois e diz: mulher, eis aí o teu filho. Pensa um pouco, será que um filho que está nesta situação, nas maiores dores que se pode calcular, no alto da cruz, que vê a sua mãe, vai dizer uma palavra de desprezo para ela? Ainda mais quando ele está pegando a sua mãe e confiando a alguém, porque ele vai morrer. Ele sabe, Jesus é realista. Ele sabia que aquilo que os judeus estavam desafiando, dizendo a ele: se és o Messias, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus sabia muito bem que o Pai não faria este milagre e que ele não faria isto. Ele está ali voluntariamente para obedecer ao seu Pai, embora o que eles estivessem fazendo era totalmente injusto, mas ele está ali obedecendo ao seu Pai. Você calcula que Jesus, naquele momento, confiando sua mãe ao discípulo que ele mais amava, ele ia usar uma palavra desprezível para ela, chamando-a de mulher? Claro que não. Eu tinha essas interrogações, não as dos protestantes, mas eu me perguntava: por que é que Jesus acabou chamando Maria de mulher nesse momento, e também a chamou de mulher no alto da cruz? Eu fui até ver nas explicações da Bíblia, se por acaso os judeus usavam essa expressão. Não, os judeus usavam expressões muito delicadas
para com as mulheres, especialmente com as suas mães. Então por que Jesus usou esta expressão? Mas eu vi também uma expressão que está no livro do Apocalipse e que, graças a Deus, foi leitura hoje. E todos nós escutamos, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Quando fala da glória desta mulher, quando fala do triunfo desta mulher, essa mulher apocalíptica, essa mulher que vem na frente do seu filho, que deve vir para reinar, para governar o mundo com um cetro de poder. Quando esta mulher é glorificada, veja, o próprio livro da palavra de Deus a chama de mulher. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. E eu não pude deixar de me lembrar do início da Bíblia, quando logo depois do pecado original, interessante, quando Deus fala à serpente, e todos nós sabemos quem é essa serpente. Ele diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Gente, portanto, quando nas bodas de Caná e quando no alto da cruz Jesus se refere à sua mãe, eram dois momentos importantíssimos. Claro, o último, o mais importante, Jesus estava realizando a salvação, derramando o seu sangue por nós na cruz. Ele estava realizando a minha, a sua, a nossa, a salvação da humanidade. Nesse momento Jesus usa para a sua mãe a expressão mulher. Mas por quê? Para mostrar para ela e para mostrar para nós todos, esta mulher que está aqui ao pé da minha cruz, ela que está sofrendo comigo. Claro, ela não está sofrendo dores físicas, mas pergunta para uma mãe o que é que uma mãe passa vendo o seu filho nesta situação. Portanto, esta mãe que está aqui e que eu estou entregando para a humanidade como mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ela é aquela que o meu pai preconizou lá no começo da Bíblia, quando disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que sou eu, que sois vós, e a tua descendência, a serpente. Sim, Jesus quis proclamar que Ele era a bendita descendência dessa mulher, e nós também a assumíamos, a recebíamos agora como mãe, e também nos tornávamos descendência dessa bendita mulher. E que mulher era essa? A mulher lá do início da Bíblia, a mulher do Gênesis, aquela qual Deus já se referiu quando nos prometeu um Salvador e uma salvação. Por isso também, quando nas bodas de Caná, e você viu bem, Jesus antecipa a sua hora. Ele disse para sua mãe, quando ela insistiu: a minha hora ainda não chegou. Jesus antecipa a sua hora, e quando ele antecipa a sua hora, por causa do pedido da sua mãe, veja que beleza, por causa do pedido da sua mãe, Ele também a chamou de mulher. Mas para quê? Como dizem os protestantes, para desprezá-la? Não, bem ao contrário. Veja que engano infeliz cometeram esses nossos irmãos. Bem ao contrário, Ele está exaltando a ela, Ele está proclamando aí diante de todos, e quem tivesse ouvidos para ouvir conseguiria entender. E para nós que ficamos, todas as nossas gerações entendemos, Jesus a está proclamando. Ninguém estava ainda imaginando que Ele era realmente o Messias, que Ele estava antecipando a sua hora por causa da sua mãe, porque Ele estava no início da sua missão pública, mas Ele já está mostrando, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, aquele que foi prometido lá no começo do livro do Gênesis, logo depois do pecado original. E ela é a bendita entre todas as mulheres. Você sabe também que depois a própria Maria vai dizer, bendita és, aliás o anjo vai dizer a ela, bendita és tu entre todas as mulheres. Isabel vai acrescentar, e bendito é o fruto do teu ventre. E nós acrescentamos, Jesus.
Sim, ela é a bendita entre todas as mulheres. E Jesus, ali, nas bodas de Caná, está mostrando para todos nós e dizendo: saibam, ela que agora está me pedindo, e por causa dela eu estou antecipando a minha hora, ela é aquela que o Pai proclamou, a mulher do Gênesis. No final, João, esse que a recebeu como filho, no nosso nome, vai proclamá-la também a mulher do Apocalipse, e ele vai dizer: eu vi. Sim, João diz: eu vi. E qual foi o grande sinal que João viu? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com um cetro na sua mão. João viu também, João que a viu ao pé da cruz, João a vê também já na glorificação, antecipando a vinda definitiva, a vinda gloriosa de Jesus, o seu Filho. Meus irmãos, as nossas leituras de hoje são maravilhosas. E essas leituras foram escolhidas pela igreja para a festa da nossa padroeira. Nesse Brasil que é cristão, sim, nesse Brasil que é cristão, esse Brasil que nasceu cristão, digo mais, esse Brasil que nasceu católico, porque você sabe muito bem, primeiro, Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, mas já trouxe missionários nas embarcações. E assim que eles chegaram ao Brasil, a primeira coisa que fizeram foi fincar a cruz nessas terras, e essas terras se chamaram, em primeiro lugar, antes de Brasil, essas terras se chamaram Terra de Santa Cruz, e logo depois foi celebrado ali em terra a primeira missa. Portanto, o Brasil nasceu católico, o Brasil nasceu à sombra da cruz, o Brasil nasceu com uma primeira missa, e isso é histórico, ninguém consegue retirar. Quando agora nos 500 anos, no ano passado, nós celebramos os nossos 500 anos, celebramos lá mesmo uma outra missa, e ninguém pôde duvidar, porque isso é histórico. O Brasil nasceu com uma missa. Deixa eu dizer, os protestantes, a contestação de Martinho Lutero estava começando naquele tempo. Meus irmãos, já era 1500. Ficaram 1500 anos de história da igreja para trás. E graças a Deus, o Brasil nascia católico, o Brasil nascia com a cruz, e o Brasil nascia com uma primeira missa. Eu não posso me colocar contra os meus irmãos protestantes, mas também eles protestam muito contra este feriado do dia de hoje, por ser justamente o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Eles protestam, eles não queriam ter um feriado, ter uma padroeira no Brasil, porque eles dizem que o Brasil é de todos, e é deles também. Sim, mas nós não podemos negar a história. O Brasil nasceu católico, e veja, o Brasil precisa permanecer católico, e deixa eu dizer, por mais que façam outras forças, o Brasil vai ser católico, porque ele está no coração da Virgem Maria, aquela que apareceu humilde em Aparecida. Ele vai permanecer católico, ele vai ser aquilo que ele é. Ele vai ser aquilo que ele é. Eu sei que agora, durante esse tempo, muitos embates nós estamos sofrendo. Mas não podemos negar, ela está conduzindo toda a nossa história. Ela é a estrela da evangelização. Não tenhamos dúvida, esse Brasil será evangelizado. Foi por isso também que a Canção Nova entrou, porque a Canção Nova é do jeito de Maria. Ela entrou, deixa eu dizer, ela entrou nesta briga, a briga da evangelização. Sim, porque a nossa briga não é contra protestantes, a nossa briga não é contra nada, a nossa briga é contra a própria serpente. Porque é ela que tem feito com que pelo menos 100 milhões de brasileiros batizados não sejam evangelizados.
E aliás, isso é campo para todos nós, para nós e para os evangélicos também. Em vez de nós ficarmos brigando tanto, o que temos que fazer é não roubar católicos, mas é pegar esses muitos batizados. Não é entrar nas fileiras da renovação carismática para roubar católicos e roubar carismáticos, não, é nós todos, sem exceção, irmos a esses pelo menos 100 milhões de irmãos nossos aqui no Brasil, que foram batizados, mas não foram evangelizados, e que precisam ser evangelizados. Foi por isso que a Canção Nova entrou nessa briga, e tenha certeza, porque ela é do jeito de Maria, ela é. Não porque nós quisemos ser, somos porque somos. Claro, fazemos uma grande força. Você não calcula qual é o nosso esforço, qual é a nossa luta para ser aquilo que fomos constituídos, para sermos do jeito de Maria. Mas que somos, que ela nos escolheu para sermos do jeito de Maria, somos. Então por isso nós entramos com ela para esmagar a cabeça da serpente. E como é que a serpente vai ter a sua cabeça esmagada? Com os filhos de Deus evangelizados, com os filhos de Deus entregues a Jesus, com os filhos de Deus feitos realmente filhos por opção, porque escolheram Jesus como seu Senhor, porque escolheram Jesus como seu Salvador. Meus irmãos, hoje a festa de Nossa Senhora Aparecida é festa para nós proclamarmos principalmente que Jesus é o Senhor. Ele nos deu uma mãe. E que mãe é essa? É a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. É a mulher das bodas de Caná e é a mulher do alto da cruz. Veja que beleza, o começo e o início da Bíblia, a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse, a mulher das bodas de Caná, o início do Evangelho